Quem é do Rio de Janeiro conhece o lugar, ou pelo menos o nome da cidade. Mas o relato que virá, eu acredito que poucas pessoas conheçam. O fato ocorreu numa tarde de agosto de 1973 em Nova Friburgo, no município de Amparo, mais precisamente nas terras do Sr. Sanglar, que tinha uma fazenda na época. O seu funcionário viu algo no pomar da fazenda que o deixou apavorado, fazendo ele correr mais do que notícia ruim. O que será que ele viu? Parte deste relato foi pesquisado no portal Fenômeno e o restante na internet. E depois da vinheta, o relato do UFO em Nova Friburgo. Era uma terça-feira de agosto de 1973 e tudo estava calmo na Fazenda Velha, de propriedade do Sr. Sanglar. Seu funcionário, o jovem Edmund, na época com apenas 19 anos, estava no pomar comendo uma laranja, pois era a hora do seu lanche. Estava tranquilo na sombra, comendo sua laranja, quando ele percebeu que algumas árvores próximas começaram a balançar como se o vento as atingisse. Mas só tem um problema, ele só viu 2 árvores balançando, o resto da mata estava parado. Intrigado com aquilo, ele ficou esperto e de repente começou a ver através dos galhos da laranjeira uma bola com a luz muito forte que chegava a doer a vista. Tinha uma cor azulada igual a solda elétrica. Ele se aproximou e deu para ver mais detalhes. Disse que o UFO, ou a bola, tinha uns 2 metros de diâmetro e flutuava a 50 centímetros do solo. Em volta do UFO ou da bola de luz tinha uma faixa verde escuro. Vendo aquilo, Edmond pensou ser um objeto ou nave dos Estados Unidos e se aproximou mais, ficando bem perto do UFO, a menos de 2 metros, quando a sua luminosidade baixou. Ele reparou que na parte de cima do UFO tinha um cilindro metálico de uns 50 centímetros de diâmetro e uns 4 a 5 metros de comprimento. E em cima desse cilindro tinha uma espécie de cone de cabeça para baixo do mesmo tamanho, uns 5 metros. Essa peça toda, cilindro mais o cone, giravam no sentido horário um pouco lento, e Edmond acredita que este movimento é que fez as folhas das árvores se moverem, com o deslocamento do ar. Esta parte superior do UFO, além de um movimento de rotação, tinha também de oscilação, tanto para o lado esquerdo como para a direita. E Edmond, vendo aquilo, imaginou que poderia cair e se afastou um pouco, mas ficou esperto e observando de longe. Não demorou muito e Edmond ouviu um estalo como se fosse uma porta fosse aberta, e foi o que realmente aconteceu. No UFO abriu-se uma porta com aproximadamente 1 metro de comprimento e 70 centímetros de largura. E com a abertura ele pôde ver lá dentro do UFO, que estava muito escuro, um breu, mas ele reparou que a espessura da parede da nave era de uns 5 centímetros, bem grossa. Com mais ou menos 1 minuto com a porta aberta, apareceu um ser que teve que se abaixar para sair. E quando ficou do lado de fora, Edmond disse que tinha mais ou menos 1,20 m de altura. E a única diferença que ele viu no ser foi que sua cabeça era maior em relação ao corpo. O alienígena usava um uniforme todo preto que lhe cobria todo o corpo, da cabeça aos pés, sendo que ele tinha luvas cinzas e sapatos na cor cinza também. No pescoço ele tinha uma faixa em volta, e a roupa possuía um monte de bolinhas, que elas esticavam e encolhiam com seu movimento. Tinha também uma pequena máscara com orifícios nos olhos e boca. Nas costas tinha uma caixa metálica parecendo um respirador, e o ser flutuava o tempo todo, parecia ser ligado à nave por uma espécie de cinto, que ficava preso ao seu calcanhar. Até este momento Edmond estava aparentemente calmo, mas o ser resolveu se aproximar e veio flutuando até ficar 1 metro de distância de Edmond. Neste momento, Edmond, tomado por um desespero e enlouquecido, correu como nunca para casa, que ficava a uns 70 metros de distância do local do UFO. Ao chegar na casa, gritou por Dona Maria Teresa, esposa do Sr. Sanglar, o dono da fazenda. Edmond tentou falar com ela, mas sem fôlego não conseguiu sair nada. Encontrou então com outro funcionário da fazenda, o Sr. Tião, e voltou com ele até o local. Mas só que já não havia mais nada, o UFO tinha ido embora. Assim que seu patrão chegou, ele comentou o avistamento.
E o Sr. Sangler ouviu várias vezes Edmundo contar a mesma história, e sem errar uma vez, e acabou acreditando no seu avistamento. Ainda mais que na época que Edmundo viu o UFO em Amparo, a rádio de Friburgo registrou o aparecimento de um disco voador próximo a Campos, no Rio de Janeiro. Então o Sr. Sangler levou o caso do avistamento em sua fazenda ao conhecimento da emissora de Friburgo, que divulgou o caso. Ele disse ser autêntico o avistamento. Edmundo, após o caso, foi entrevistado por vários grupos de ufólogos e relatou o seu caso sempre dizendo a mesma coisa, sem omitir algum detalhe e jamais caiu em contradição. Este caso teve muita repercussão na região da Serra. Como não foi muito divulgado, acabou ficando esquecido. E você conhecia este caso? Se sim ou não, deixe um comentário. E aqui termina mais um relato ufológico do canal Notícias Alienígenas. Se gostou, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!